Quais são alguns fatos simples mais perturbadores? Estatisticamente falando, a pessoa mais perigosa para qualquer criança é seu padrasto. A síndrome de Cotard, também chamada síndrome do cadáver ambulante, é uma condição na qual o paciente acredita que está morto, morrendo, faltando partes de seu corpo, ou que não existe. Algumas pessoas com a síndrome de Cotard podem parar de falar ou comer, pois acreditam que estão mortas. Os patinhos chatos podem se tornar canibais. Se você mora em uma grande cidade, há uma bomba nuclear apontada para você. Vivo na periferia de uma cidade sem principais alvos americanos. Por curiosidade mórbida, olhei alguns mapas de raio de explosão quando Putin disse para prepará-los. Qualquer coisa menor que a maior bomba nuclear teórica já projetada, nunca construída, me coloca diretamente no tudo estará em chamas. Mas você provavelmente sobreviverá à explosão inicial com queimaduras graves se estiver lá dentro quando isso acontecer. Então essa foi uma noite divertida. Atualmente, há pessoas presas ou sequestradas. Vivem na casa de alguém. Elas podem estar bem ao lado e você não teria ideia. Um vizinho completamente normal com um segredo obscuro. Eu trabalho no cuidado de crianças. Uma das minhas colegas de trabalho descobriu uma situação como esta quando ela era mais jovem e começou a tomar conta de crianças. Esta senhora de meia idade teve uma jovem imigrante amarrada em sua casa durante anos. Esta senhora cuidava da minha colega de trabalho. Sua família estava em condições muito amigáveis com ela. Tenho medo de que isto esteja acontecendo na casa do meu vizinho. Desde que comecei a trabalhar em casa, tenho ouvido ele gritar o dia todo. Ele parece furioso. No início, pensei que poderia ser uma situação de violência doméstica. Mas quando pensei nisso, nunca vi outra pessoa entrar em sua casa nos 2 anos em que lá vivi. Então pensei que talvez ele tivesse problemas de controle de raiva ou talvez algum tipo de esquizofrenia. Então um dia eu me perguntei se ele tinha alguém preso lá dentro. Apesar de literalmente toda a propaganda de guerra de cada país dizer o contrário, você não vai causar um impacto individual em uma batalha gloriosa e morrer corajosamente em um granizo de balas. Estatisticamente, é muito mais provável que você seja morto por um dispositivo explosivo lançado a quilômetros de distância por um veículo que você nunca verá, muito antes de ter a chance de puxar o gatilho. As múmias egípcias não seriam tão raras hoje se os ingleses vitorianos não tivessem comido a maioria delas. Se você tiver um parasita em seu corpo, há apenas uma pequena chance de você saber disso antes que ele saia de sua pele ou saia pela porta dos fundos. Além disso, alguns parasitas saem da pele. Eu não sabia que tinha uma tênia até que ela começou a tentar comer do lado do intestino em meu estômago. Eu tinha voltado aos Estados Unidos de viver na Amazônia por 1 ano e cerca de 3 semanas depois que voltei, comecei a ter dores abdominais excruciantes, como algo que me esfaqueia ou me mordia por dentro. Eu já tinha tido giardia nessa viagem, então imaginei que provavelmente fosse outro parasita de algum tipo. A pílula que eles dão por ela é forte, mas não fará nenhum dano se você a tomar não mais do que uma vez a cada 6 meses. O primeiro médico não acreditou em mim e me acusou de querer uma pílula antiparasitária para abusar por diversão. Esta mesma pílula no Brasil era basicamente grátis em qualquer farmácia. Bastava pedir e o farmacêutico lhe daria uma, sem necessidade de receita médica. A dor continuou. Então fui a um atendimento urgente onde recebi o mesmo tratamento, sem exames ou nada que não acreditasse em mim. E finalmente foi o dentista da minha família que me escreveu o roteiro para que eu pudesse ir buscar a pílula de $8 para descarregar o que quer que fosse. Bem, o que quer que fosse, era na verdade 14 sessões de tênia de 6 polegadas a 1,5 pés de comprimento que eu caguei nas 36 horas seguintes. O pior de tudo foi isso. Eu nem sei por que estou compartilhando tudo isso agora. Você não tem como saber realmente se todos experimentam a realidade e a consciência da mesma forma que você. Sou amigo de um professor de ecologia do solo aqui no Centro-Oeste. Ela diz que se não mudarmos nossas práticas agrícolas atuais, grande parte do solo do Centro-Oeste será infértil com 1 a 2 gerações. Você pode condicionar alguém com 0 histórico pessoal ou familiar de doença mental a ter algumas doenças mentais muito graves dentro de cerca de 1 semana. O recuo da hora de início das aulas em uma área resultou em 70% menos acidentes de carro. Da mesma forma, a cada dia de economia,
Os ataques cardíacos e acidentes diminuem com 1 hora mais de sono e aumentam com 1 hora menos de sono. O sono é loucamente importante. Eu acredito nisso. Nosso distrito escolar mudou o horário de início este ano para que as crianças mais novas tenham que ir à escola às 7h30. E então eles programaram as férias da primavera para a semana antes da doença sexualmente transmissível. De modo que a primeira semana de volta à escola depois de saltar adiante foi um inferno absoluto. Tem o argumento de que as crianças mais novas podem funcionar melhor de manhã cedo, mas elas também são muito menos autossuficientes. Então um colegial pode realmente se vestir em 2 minutos e comer rapidamente. Mas meu filho de 8 anos de idade arrasta a porra de cada tarefa matinal possível e isso exige muito mais tempo e esforço de nós. Então todos nós nos levantamos mais cedo do que teríamos que fazer se ele fosse mais velho. O planeta inteiro poderia ser imediatamente destruído por qualquer um dos vários eventos cósmicos que não temos maneira de ver ou parar, como buracos negros desonestos. Pior, há alguns eventos que podemos ver chegar, mas não fazemos absolutamente nada a respeito. Os tubarões existem há pelo menos 420 milhões de anos. O que significa que eles sobreviveram a 4 das 5 grandes extinções em massa. Isso os torna mais velhos que a humanidade. Mais velhos que o Monte Everest. Mais velhos que os dinossauros. Mais velhos até mesmo que as árvores. No entanto, poderíamos vê-los potencialmente extintos em nossa vida. Desordem de integridade corporal. O site PubMed.gov descreve como fenômeno extremamente raro de pessoas que desejam a amputação de um ou mais membros saudáveis ou que desejam uma paralisia, acrescentando: algumas dessas pessoas se mutilam, outras pedem aos cirurgiões uma amputação ou a transecção de sua medula espinhal. Psicólogos e médicos explicam este fenômeno de maneiras bem diferentes, mas não se conhece uma terapia psicoterapêutica ou farmacêutica de sucesso. Yellowstone é um gigantesco supervulcão. Se ela explodir, as coisas neste planeta irão muito mal muito rápido. Menos de 10% de todas as espécies têm até mesmo a possibilidade de serem fossilizadas. E ainda mais nunca serão descobertas. Portanto, só sabemos da existência de cerca de 3% de toda a vida macroscópica. Se um predador tenta matar você, ele só tenta sobreviver. Se um herbívoro tenta, ele realmente quer matar você. Não sei por que isso assusta um pouco, mas a gelatina é feita de ossos. Isso mesmo, seu marshmallow derretido em seu chocolate quente é osso animal derretido. É bom materialismo. É por isso que os marshmallows tradicionais não são veganos ou halal. 6 armas nucleares foram perdidas e nunca mais foram recuperadas desde os anos 50. Aneurisma do cérebro. É inesperado e pode acontecer com você a qualquer momento. 75% das pessoas morrem em um dia. Aconteceu com meu amigo que é enfermeiro. Se estiver suficientemente escuro, você alucinará seu reflexo como uma entidade diferente e parecerá começar a se mover por conta própria. Aqui está um que aprendi no mês passado. Então, um de meus colegas que é professor de história estava conversando com outro membro do pessoal sobre a Segunda Guerra Mundial na sala de descanso. Os japoneses tinham uma operação planejada para 5 semanas após a bomba atômica para cobrir São Francisco, San Diego e aliar com pulgas infestadas de peste. Assustador pensar se eles tivessem feito isso antes da bomba atômica e sua posterior rendição, como as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Cerca de 85% dos adultos autistas não têm emprego em tempo integral. Muitos através de preconceitos e do fato de que o processo tradicional de entrevista é carregado contra eles. A maioria dos empregadores que se arriscam e fazem ajustes razoáveis descobrem que os benefícios para a empresa superam em muitos negativos. Há teorias de que a razão pela qual ainda não descobrimos alienígenas, embora estatisticamente devêssemos ter descoberto, também conhecido como paradoxo Fermi, é porque todas as civilizações acabam sendo dizimadas antes de serem suficientemente avançadas para serem detectadas. E nós podemos sofrer o mesmo destino. Um ramo desta teoria chamado a Floresta Negra foi coberto por um vídeo de Kurzgesagt. Graças às diferenças na comunicação e aos atrasos causados pela velocidade limite da luz, pode levar um tempo excruciantemente longo para que uma civilização alienígena saiba que nós viemos em paz. E vice-versa. Quando nossa mensagem viemos em paz for entendida por eles, eles já podem ter lançado projéteis de quebra de planeta indetectáveis que nos atingem com uma porcentagem significativa da velocidade da luz. Eles nem precisam explodir para causar devastação. Portanto, em teoria,
É mais seguro ficar em silêncio e atirar primeiro se você tiver a capacidade. Qualquer civilização que esteja viva atualmente ou segue essa estratégia, ou ainda não chegou a esse ponto. Todos os outros ou se extinguiram ou foram muito barulhentos e se deixaram levar por uma civilização assustada. É assustador perceber que se a teoria for verdadeira, temos uma chance de já estar além de um ponto de não retorno. Todos os dias seu corpo está sendo atacado a cada segundo por bactérias e vírus. No entanto, seu corpo contém o exército mais forte que pode assumir e se adaptar para combater todo e qualquer invasor estrangeiro no universo conhecido que entra no corpo humano. O sistema imunológico é incrível. Jeffrey Epstein era um homem mau, mas ele tinha informações que iriam afastar muitos políticos e celebridades por muitos anos. Devemos apenas acreditar que ele convenientemente cometeu o suicídio ao mesmo tempo em que as câmeras de segurança foram desligadas. Mas todos nós sabemos o simples mas horrível fato do assunto. Ele não o fez. Se algum de nós ousasse investigar, levantar-se e tentar trazer os corruptos à justiça, se eles pudessem colocar um bilionário numa cela de prisão, o que os impediria de nos suicidar também? Então, a síndrome de Capgras é uma ilusão mental em que você acredita que as pessoas mais próximas a você foram substituídas por impostores. Isto provavelmente será enterrado no Amogus Spam. Mas a teoria por trás de como funciona é realmente super fascinante. Basicamente acontece que existem dois processos de reconhecimento facial independentes em vez de um, onde um é subconsciente e emocional e outro é consciente e objetivo. Isso é evidenciado por pesquisas mostrando que pessoas que desenvolveram cegueira facial, um assunto realmente interessante por direito próprio, devido a danos cerebrais ainda reagiriam subconscientemente a rostos de pessoas com as quais estavam familiarizadas antes de sua condição. Então essencialmente em FB o nível consciente de reconhecimento facial se rompe mesmo que o nível subconsciente não se rompa. Mas Capgras é o inverso daquilo em que o nível consciente permanece intacto. Mas o nível subconsciente se rompe para que você reconheça que eles são fisicamente indistinguíveis da pessoa que você conhece. Mas aquela conexão emocional e familiar com eles que lhe diz que eles são quem eles são simplesmente param de atirar.